Boa noite, meus irmãos. Deus derrame sobre as nossas vidas o seu cuidado, o seu amor. Mais um momento de adoração a Deus, estudando a palavra dele. E aí eu quero convidar você, já a darmos início, abrindo a palavra do Senhor lá no Salmo de número 145. Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145. A palavra do Senhor, queridos, nos diz assim: louvores de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder. Para os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da sua majestade no teu reino. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo o sempre. Amém, irmãos? Amém. Queridos, o texto nos chama a louvar e exaltar o nome de Deus, porque é um Deus presente nas nossas vidas, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que está conosco diante da sua bondade, da sua misericórdia, fortalecendo as nossas vidas, e é um Deus que, amando a Ele, buscando a Ele, dedicando a Ele a atenção, nós falamos de uma perseverança de vida. Ele realmente é um Deus que nos concede sabedoria. Assim, queridos, quero convidar você a curvar a sua cabeça para orarmos e clamarmos a Deus que nos conceda entendimento e sabedoria nesse momento. Senhor, somos gratos a Ti pelas nossas vidas, pelo Seu cuidado maravilhoso e amoroso com cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia que tivemos, o trabalho, o cuidado, a proteção e o sustento do Senhor dia a dia. Que em nome de Jesus, o Senhor coloque a sua mão sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, trabalhos, Senhor, sobre o nosso clamor, o nosso pedido, Senhor Deus, realmente que chegue até o Teu trono. Senhor, estenda a sua mão às nossas famílias e trabalhos, ao sustento, Senhor Deus, do nosso lar, as batalhas e lutas que nós temos travado, que o Senhor contemple, assista e seja generoso, estendendo a sua mão, transformando, curando, dando tratamento, nos fortalecendo para os enfrentamentos que nós estamos tendo. Põe a tua mão, Senhor Deus, para que em todo o tempo vejamos o teu cuidado, a tua direção nas nossas vidas. Abre as nossas mentes
e nos dê discernimento e sabedoria sempre. Neste momento, ó Pai, estamos em estudo, o Senhor fala ao nosso coração, dá direção, Senhor Deus, às nossas vidas, abra, Senhor Deus, as nossas mentes, a compreensão e a aplicação deste estudo nas nossas vidas. Louvamos a Ti, clamamos o perdão dos nossos pecados e o sustento, Senhor Deus, a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos, semana passada e falamos sobre o caráter cristão. E aí dentro do caráter cristão, nós estamos na primeira parte. E nós estamos falando sobre esta introdução às bem-aventuranças. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós estamos tratando e falando aqui das bem-aventuranças. E nós vamos ler esses 12 primeiros versículos, que é o texto base inicial para aquilo que nós realmente estamos falando sobre este caráter cristão, que são aí essa introdução, compreendendo aqui as bem-aventuranças. O texto, queridos, vai nos dizer assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bom, dentro disso, nós trabalhamos aqui a ideia do Sermão do Monte, a ideia de falar sobre o caráter do cristão, no sentido de moldar as nossas vidas com realmente a perspectiva divina, dentro da questão realmente do exemplo de Cristo Jesus, e aí ele nos chama realmente a não colocar e não usufruir daquilo que o mundo chama de qualidades, porque essas qualidades que o mundo coloca, elas são contrário realmente ao caráter cristão, realmente à vida de Cristo e aos ensinamentos realmente de Cristo Jesus a partir aqui do Sermão do Monte. Que aqui nós vimos que o propósito então do Sermão do Monte é demonstrar qual é o tipo do caráter de Cristo e o que ele espera de cada um dos seus discípulos dia a dia. É uma vida prática aí. E aí nós falamos quem eram os seus ouvintes semana passada, trabalhamos que inicialmente os seus ouvintes são os discípulos, e depois disso nós falamos que também estende não só aos discípulos, mas toda a multidão que estava ali com ele, para que aprendesse, compreendesse e fossem chamados a essa transformação. Também nós falamos das qualidades recomendadas, do qual ele está justamente trazendo a compreensão de que eu estou falando para pessoas que têm necessidades. Ele vai dizer, estão tendo fome, estão buscando, são realmente pessoas que estão famintas, pobres, necessitando realmente da ação espiritual, do alimento espiritual nas suas vidas. E aí nós falamos também de quais eram as bênçãos prometidas. Nós falamos de felicidade, e nós falamos que não é uma felicidade vazia, mas sim falamos dessa verdadeira felicidade, que é algo que você não vai encontrar fora realmente da presença de Deus, da palavra de Deus, de uma vida com Deus. É isso que nós fechamos semana passada. Hoje, queridos, nós vamos encerrar essa temática, essa introdução, realmente, às bem-aventuranças, certo? Falando aí
que é o reino, né? Justamente buscando responder isso sobre o que é o reino. Quando nós olhamos aí Mateus, capítulo 5, versículos 3 e depois o 10, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Olha o versículo 10, ele vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. Então o grande questionamento para nós é: o que é o reino? Tá? Então, a ação realmente é, primeiro, as bem-aventuranças, e depois disso vem a promessa. Vocês são bem-aventurados, felizes, porque não precisam de nada externo, mas sim daquilo que está interno e que preenche a vida de vocês. Por quê? Porque esta pessoa lhe proporciona, porque deles é o reino dos céus, daqueles que são felizes no Senhor e são completos no Senhor. Veja, no resto do sermão que nós temos de Mateus, capítulo 5 até o 7, nós vamos descobrir que Jesus vai mencionar o reino mais 7 vezes, mostrando-nos que o reino dos céus é o grande tema do Sermão do Monte. Então ele está falando para o cristão, apontando para a vida no reino. Que reino é este? O reino dos céus. Ok? Bom, então quando nós começamos a estudar a Bíblia e estudamos a palavra do Senhor, nós vamos perceber que há mais ou menos 100 referências sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o reino de Deus. Está trabalhando aqui a mesma ação. E ele vai dizer que há alguma diferença, será que entre esses dois termos? Ele diz: embora haja bastante discussão sobre isso, ao reino de Deus, reino dos céus, como se fossem lugares diferentes, nós entendemos biblicamente que não existe nenhuma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus, certo? Nós estamos falando do mesmo lugar. Então, quando Jesus falou a respeito, por exemplo, do jovem rico, tá? Lá em Mateus 19, versículos 23 e 24, ele vai dizer, olha, ele disse: um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então ele usa as duas expressões sempre conjuntas. Você vê ela conjunta, expressando o quê? A mesma coisa, logo o mesmo lugar. Então nós temos Jesus dizendo, olha, não vai entrar o reino dos céus, e depois ele vai dizer, entrar no reino de Deus. Então ele está apontando para o mesmo lugar. Então nós não estamos vendo diferença. Então Jesus, quando usa as expressões reino dos céus, reino de Deus, ele está falando do mesmo lugar, que é o reino, certo, dos céus, é também o reino de Deus. Certo? Então, ele não está trazendo lugares diferentes. Ele não está falando de dois reinos, mas ele está falando o quê? De um reino apenas. Então, quando os discípulos perguntaram quem pode ser salvo, veja, eles não estavam pensando num reino aqui da terra, tá certo? Realmente no futuro, mas eles estão falando realmente deste reino dos céus. Vamos ver alguns textos aqui. Vai lá, Mateus capítulo 5, versículo 3. Nós lemos, diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Junto desse, vai agora em Lucas capítulo 6, versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20. Lucas 6, 20. Então nós vamos somar Mateus 5, 3 com Lucas 6, versículo 20. Então diz assim, ó. Então, olhando ele para os seus discípulos, lhes disse. E aí vem o quê? Também o sermão das bem-aventuranças. E aí ele vai dizer o quê? Bem-aventurado. E aí nós temos o versículo 3, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ela balançou a cabeça, não? 6, 20. Ela fez assim, não, eu falei assim, não sei o que eu errei. 6, 20. Lucas capítulo 6, 20, versículo 20. 6, versículo 20.
Isso, porque ele está dizendo o seguinte, olha, olhando ele para os seus discípulos, diz, olha, bem-aventurados sois humildes. Por quê? Porque ele é o reino de Deus. Então nós estamos juntando dois momentos, lembra que nós estamos falando de livros sinóticos? Então o que a gente encontra aí, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão ter textos semelhantes. Lembrem que como são pessoas diferentes escrevendo, eles têm o jeitão de cada pessoa escrever, mas você vai ver que o objetivo é o mesmo, tá certo? Depois disso, olha só, Mateus 13, versículo 11. Mateus capítulo 13. Nós vamos somar esse com outro texto daqui a pouco. Mateus 13, versículo 11. Diz assim, ó, Mateus 13, 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios da onde? Do reino dos céus. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Então está dizendo, aos humildes, aos bem-aventurados, Deus dá a conhecer os mistérios, assuntos concernentes ao reino de Deus. Vamos ver outro texto que vai estar aí como paralelo, unido a este, Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos, logo depois de Mateus, Marcos capítulo 4, versículo 11. Marcos 4, versículo 11. Olha só, mesma coisa, tá? Para não achar que tem ideias diferentes, nas narrações diferentes sobre o mesmo fato. Ele diz, e lhes respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Mateus, reino dos céus, Marcos, reino de Deus. Falando do quê? Do mesmo lugar. Por fim, queridos, volte lá em Evangelho de Mateus, agora capítulo 19. Mateus 19. Olha aí, Mateus 19, versículo 14. Mateus 19, capítulo 19, versículo 14. Mateus 19, versículo 14. Vai dizer assim, ó. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o quê? O reino dos céus. Vamos para outro texto? Volta lá em Marcos, vou ler aí para frente. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Olha aí o versículo 14. Marcos 10, versículo 14. Marcos 10, 14. Ele diz, Jesus, porém vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de quem? De Deus. Então o que nós estamos vendo? A mesma linguagem, o mesmo lugar, mas expressões um pouquinho diferentes. Reino e reino, mas um fala reino dos céus, outro fala reino de Deus. Ah, são reinos diferentes? Não, são o mesmo. São só expressões que apontam para o mesmo lugar. Então nós já sabemos que é o reino. Falando que o reino é o reino de Deus, que vem e nós fazemos parte deste reino, ou do reinado realmente de Deus em Cristo Jesus. Bom, a partir de agora, para a gente poder caminhar aqui e, claro, encerrar o nosso assunto, o que nós vamos tratar? De 4 fatos sobre este reino, que é o reino de Deus, que é o reino dos céus. Primeira coisa é falar que este reino, ele é um reino eterno. Este reino é um reino eterno. Então veja, o reino universal e o eterno de Deus, este é o último fato. O que está dizendo? Que a sua soberania, a soberania de Cristo, a soberania de Deus, ele é o alicerce, é o fundamento de toda a verdade bíblica.
Ok? Então veja, quando nós falamos do reino universal e eterno de Deus, nós estamos falando que tudo e todo este reino, ele está amparado, alicerçado, ele foi construído na soberania absoluta realmente de Deus, tá? Por que isso? Porque nós não vamos ter nenhuma compreensão de história ou até da teologia sem que isso esteja baseado onde? Na soberania total de Deus. Ser soberano é o quê? Ele tem total poder, total controle na direção daquilo que ele determinou da sua própria história, passado, presente e futuro. Por isso, lá na frente, nós vamos, por exemplo, ver que ele vai abrir o livro da vida, da nossa vida, mas é um livro que conta a história de toda a redenção, de Gênesis a Apocalipse. E aí você vai lembrar de Davi dizendo assim, olha, nos teus livros estão escritos todos os meus dias e determinados cada um deles. Então ele está dizendo que a minha história está debaixo do governo, da soberania, da ordem, da vontade de Deus. E aí você vai juntar com dois textos do Novo Testamento que diz, olha, que nenhum cabelo cai da sua cabeça, ou até mesmo depois, nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento de Deus, ou de Cristo. Traduzindo, nada acontece se não for a vontade de Deus. E aí é o grande problema. Por quê? Porque algumas pessoas vão dizer assim, pastor, então se Deus realmente permite todas as coisas, ele permite o mal? Então ele permite que a gente passe por dificuldades? Ele permite que a gente passe por tribulações, lutas, dores, coisas amargas realmente nas nossas vidas? O povo de Deus vai dizer sim. Porém, ele diz que Deus tem um propósito, até mesmo na nossa dor e no nosso choro. Por quê? Porque todas essas coisas apontam e convergem para o reino de Deus. É difícil a nós compreender que uma dor ou algo muito difícil de enfrentar seja a vontade de Deus nas nossas vidas. Deus quer que eu sofra, Deus quer que eu passe por enfermidades. Porém, a palavra de Deus diz que nós enfrentamos isso, primeiro por causa do pecado original, tudo isso dentro de uma permissão de Deus, da direção do governo de Deus sobre isso, com um propósito realmente do reino dos céus. Por mais difícil que seja, nada está longe da direção de Deus. Aí você vai lembrar de Jó, né? Você vai dizer assim, Jó, e aí você vai entender que até mesmo Satanás está debaixo da soberania de Deus. Ele está a serviço de Deus, cumprindo um propósito eterno aí. Ok? Bom, dentro disso, nós vamos ler alguns textos. Joia? Então eu quero convidar você a ir lá no texto base, um dos textos que nós lemos na nossa abertura, Salmo 145. Olhe lá o versículo 13. Nós vamos ler alguns textos, tá, irmãos? Então, Salmo 145, versículo 13. 145, 13. Ele vai dizer assim, ó, o teu reino é de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. Domínio de quem? Do homem? Domínio do rei Davi? Não. É o domínio de Deus. Tá? Ele diz, não tem tempo. Não está preso às pessoas. É isso que ele está trazendo para nós. Joia? Depois disso, Daniel capítulo 4. Então, o livro do profeta Daniel, lá. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Capítulo 4. Olha aí os versículos 34 e 35. Daniel 4, versículos 34 e 35. Daniel capítulo 4, versículos 34 e 35. 4. Aí versículos 34 e 35. Daniel 4. Vai dizer assim, ó. Mas, o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir um entendimento.
E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem ele possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Está falando de quem? De Deus. Ele diz: olha, Deus está acima do tempo, porque ele é eterno. Ele diz: Deus está acima da nossa história, por quê? Porque ele que escreveu a nossa história. Deus vai fazer a sua vontade, ou usando toda a sua criação, e aí claro que ele coloca depois uma diferença, dizendo até mesmo os homens, para realizar a sua vontade. Ele diz: ninguém vai poder resistir, ou ninguém vai poder questionar a ele, dizendo assim: por que você está fazendo isso? Ou por que você fez dessa forma? Como é que é? Vamos ver outro texto? 1 Crônicas 29. Lá antes de Salmos. Então, 1 Samuel, depois você tem Reis, aí você tem Crônicas. 1 Crônicas 29. Primeira Crônicas 29. E nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Versículo 10 e versículo 11. Primeira Crônicas 29, versículos 10 e 11. E vai nos dizer assim, olha só. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Como é que é interessante. Eternidade, eternidade, o Senhor domina sobre todas as coisas, e o Senhor é chefe sobre qualquer tipo de governo. Ok? Está mostrando o quê? Soberania de Deus. Aí a gente vai olhar aí lá no Novo Testamento, tá? 1 Timóteo. A gente olhou o Antigo, vamos ver dois textos somente no Novo Testamento. Então, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ver o 17. Tá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Depois a gente vai ter outro texto aí em 1 Timóteo. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, ó. 1,17. Assim, ao Rei eterno, esse Rei imortal, esse Rei invisível, esse Rei que é um Deus único, a Ele, olha só, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que ele está trabalhando? Soberania de Deus. Não tem ninguém antes dele, não vai haver ninguém depois dele, e nem durante. Depois disso, vira aí algumas aí em 1 Timóteo, vai no capítulo 6. Olha aí, pessoal, os versículos 15 e o 16. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos aí 15 e 16. Vai dizer assim, ó, a qual em suas é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Ou ele mudou de história. Ok? Então, não tem muito isso. Joia? Outro, continuando aqui, queridos. Nós já vimos o que é o primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? O reino de Deus é eterno, porque nosso Deus é soberano. Depois disso, segunda coisa, ele é um reino espiritual. Tá joia? Então veja, os judeus, eles sempre procuraram um reino terrestre. Lembra? Quando eles pensam no Messias, eles entendiam que o Messias estabeleceria o seu reino
aqui na terra. Porque estão esperando o quê? Um Messias guerreiro e queria devolver toda a hegemonia que eles tinham, igualzinho eles tinham no Antigo Testamento. Depois o 6, disse assim, olha, falando das coisas de Deus, de um reino político, territorial e nacional. Tanto que Atos vai falar assim, ó, Atos 1, 3 e depois o 6. Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Olha só como é que é. Se você for lá para o texto, né, de Atos 1, versículo 3, depois do 6, ele vai dizer assim, ó, a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando sobre coisas concernentes ao quê? Ao reino de Deus. Então ele está dizendo, olha, eu voltei e continuo falando sobre o quê? O reino de Deus. Olha o versículo de número 6. Ele vai dizer, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Onde é que estava a mente deles? Na terra. Não estava no céu. Eles não entenderam que era o reino dos céus, o reino de Deus. Não é este lugar aqui. Por quê? Porque a mente de todo judeu ainda estava presa a um Messias que governa e que seria um rei político, territorial e nacional. Por isso, quando nós olhamos para João 18, versículo 36, nós vamos ver que Jesus nunca prometeu estabelecer um reino político, reino terreno, no sentido de voltar a ter a primazia, o senhorio, né? Ser aqui o melhor povo entre todos e dominar sobre todos os povos que existem no mundo. Ele vai dizer assim para a gente, ó, a Pilatos Jesus afirmou, o meu reino não é deste o quê? Mundo. Tá? O meu reino não é daqui. Está dizendo, fica tranquilo, Pilatos, eu não quero tomar o seu lugar. Por quê? Porque o meu reino não é daqui. Lembra no sermão que nós falamos sobre Pilatos? Pilatos muitas vezes preocupado com tirar o seu poder, tirar o seu prestígio. Ele diz, não, Pilatos, fica tranquilo. Eu não sou desse lugar, o meu reino não é daqui. Fica tranquilo, você vai continuar sendo rei. Pena que vai ser por pouco tempo. Mas vai. Tá certo? Então, o que é que nós estamos falando? Que o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus, ele é um reino espiritual. Contradizendo o pensamento e também a espera dos judeus até hoje. Tá? Os judeus continuam esperando este rei político, territorial e nacional. Tá? Terceira coisa que nós falamos sobre este reino, ele é um reino contemporâneo. Como assim? Veja, o reino de Deus será consumado, totalmente consumado, depois da segunda vinda de Cristo. Então a gente entende o seguinte, o reino de Deus foi iniciado na vinda de Cristo, tá? Com a morte e ressurreição de Cristo, porém ele vai ser consumado, completo, na segunda volta, somente lá. Antes não. Tá? Vai ter uma segunda? Não. Jesus voltou, vai estar consumado. Então veja, depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, disse o seguinte, olha, eu quero falar com vocês sobre coisas concernentes a quê? Ao meu reino aqui terrestre? Não. Lembra que nós lemos? Ao reino de Deus. Então, o que a Bíblia vai deixar claro para a gente? Tá? Que Cristo inaugura na sua primeira vinda o seu reino. Certo? O seu reino. E depois disso, nós vamos ver que os fariseus, por exemplo, vão questionar quanto ao reino de Deus. Quando é que esse reino vai chegar? Por isso que você vai lembrar lá de Atos, porque os judeus pensavam dessa forma. Que é que Jesus vai responder para eles em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Vai dizer assim, olha, não veio o reino de Deus com visível aparência. O que ele está dizendo? Olha, vocês estão esperando um governo nacional político.
Vocês estão esperando que a gente volte a ser realmente as 12 tribos superpoderosas e que ninguém vai querer nos ameaçar ou até lutar contra nós. Por quê? Porque Deus vai nos conceder a vitória. Vamos ser uma superpotência mundial. Eles estão esperando isso, aguardam isso. Veja, os fariseus daquele tempo, que são pessoas estudiosas até da palavra de Deus, evidenciavam isso. Tanto que ele continua a resposta aos fariseus dizendo o seguinte: olha, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. E aí ele quebra toda essa ideia política terrena e nacional. Por isso que nós estamos falando que ela é realmente algo contemporâneo. O reino de Deus está em você agora. Ele está dentro de você. Então o reino de Deus já tinha chegado. Por quê? Porque ele, Cristo, chegou. Então o reino de Deus foi instaurado. Agora, o reino de Deus, queridos, ele foi instaurado lá e não é que ficou lá. O reino de Deus está aqui agora. Por quê? Porque Deus está em você. Então o reino de Deus ele é contemporâneo em todos os tempos, porque nós vivemos a presença do reino, porque nós temos a presença de Deus nos nossos corações. Nós vivemos já este reino dos céus, este reino de Deus, porque em nós há o Espírito Santo de Deus, que é o selo, realmente, em nós, que nós somos filhos salvos em Cristo Jesus. Então, eu já vivo o reino de Deus agora. Eu já participo, eu já experimento deste reino, das bênçãos deste reino, como nós falamos, agora. Eu não vou só lá. Agora. Por isso, queridos, é que nós experimentamos momentos de alegria, momentos realmente de grande tranquilidade, paz. Por isso que nós conseguimos estar fortalecidos diante das batalhas e lutas, porque nós já somos participantes deste reino hoje. Por isso ele é contemporâneo, porque o reino de Deus é agora, está aqui agora, porque ele está em você. Amém, irmãos? Até aqui tranquilos? Alguma pergunta, alguma dúvida? A gente vai para o quarto e aí a gente vai encerrar também esta parte. Tranquilo? Qual que é o quarto, a característica deste reino? Ele é um reino dinâmico. Como assim? Então o reino de Deus, em último lugar, ele vai dizer o quê? Que é um reino absoluto de Deus, onde? Na minha vida. A gente já sabe disso. O reino de Deus está em nós. Agora, por causa da minha união espiritual, com quem? Com Deus. Então nós estamos falando que ela é uma união espiritual e dinâmica com o rei. Eu posso viver segundo as normas do reino aqui. Você percebeu que ele nos chama a ser diferente do mundo? Então eu estou vivendo o quê? O reino de Deus, mesmo ainda vivendo de forma terrestre. Então eu não posso de maneira nenhuma estar semelhante ao mundo sem Deus, mas eu preciso estar semelhante ao reino de Deus. Semelhante a quem? Ao rei, a Cristo. Então é isso que ele nos chama. Então o reino de Cristo em e pela vida do seu povo não pode ser estático, mas tem que ser dinâmico. O que é dinâmico? Eu estou vivendo em novidade de vida todo o tempo. Eu estou agindo de uma forma diferente todo o tempo. Eu estou respondendo de forma diferente ao mundo em todo o tempo. Eu estou me apresentando de uma forma melhorada em todo o tempo. Vocês vão lembrar da minha frase que eu sempre digo para vocês, é que hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje. Você entendeu o dinamismo? Eu não sou o mesmo. Em Cristo nós não poderemos ser o mesmo. Eu tenho que estar em constante melhora. Por isso chama-se processo de santificação. Então, hoje eu sou mais santo do que ontem. Amanhã eu preciso ser mais santo do que hoje. Por isso que ela é dinâmica, em constante mudança, ações, transformações na nossa vida. O crente que para no tempo é um crente que muito possivelmente não tem a ação de Cristo na sua vida. Por quê? Porque ele deixou de ser dinâmico. Eu vivo novidade de vida sempre. Não posso viver uma novidade e parar nela. Eu estou constantemente transformando, me aproximando, buscando santidade, buscando estar perto do Senhor, e cada dia eu estou perseverando, lutando por isso.
que há poder de Deus na minha vida. Cada vez mais perto do Senhor. Queridos, vejam, os crentes, eles vivem sobre o quê? Sobre o reino gracioso de Cristo. Eu e você vivemos no reino, realmente, debaixo, dentro deste reino gracioso de Cristo Jesus. Veja, é pela graça de Deus, não é porque não somos fortes, ou fomos sábios, ou que há uma qualidade distinta em nós, não é isso. Mas não é pela graça de Deus é que eu e você fomos libertados de algo que chamado o império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz: nós somos libertos do império das trevas e transportados deste lugar, que é a terra, que é as trevas, não é o reino de Deus, para onde? Para o reino do Filho do seu amor. É o reino de Deus. É o reino dos céus. Ele diz: eu estava num lugar onde não havia mudança, só deteriorização. Agora eu estou num lugar onde há luz. Eu enxergo os meus erros e as minhas falhas e consigo, por causa e a partir disso, por causa do poder de Deus e a partir do poder de Deus, viver em novidade de vida, um reino dinâmico. Ok? Então veja, é esse momento que eu recebo o quê? Os mistérios do reino de Deus. Coisas que muitas vezes as pessoas não conseguem entender se não forem iluminadas realmente pela ação de Deus. Conhecimento, prática, vida de santidade, cuidado, as bênçãos do Senhor. Ok, irmãos? Que a gente precisa, tá? Como que é bom para nós saber que as nossas vidas aqui terrestres é estar dia a dia ouvindo a voz do Rei sobre as nossas vidas, entendendo que nós somos benditos do Senhor e que nós vamos entrar no reino de Deus, porque foi preparado o nosso lugar lá antes da fundação do mundo. Concluindo, queridos, veja, nós fizemos aqui um estudo introdutório, falamos aqui sobre as bem-aventuranças de uma forma geral. Tá? O que é que nós vamos partir de agora? Trabalhar essas bem-aventuranças de forma específica ou de forma individual, cada uma delas. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre este assunto das bem-aventuranças aqui. Tá joia? Queridos, dentro desta temática geral, alguma dúvida ou algo que chamou a atenção, gostaria de perguntar, questionar, ou de compartilhar algo que chamou a atenção e gostaria de expor? Tranquilos, tudo em paz? Maravilha. Semana que vem, nós vamos justamente entrar na segunda parte sobre o caráter cristão. Nós vamos falar do relacionamento do crente com Deus. Tá? Semana que vem nós vamos entrar aí neste novo temática, um novo assunto. Obrigado, queridos, pela sua presença, que Deus continue abençoando, fortalecendo a sua vida dia a dia. Por isso, queridos, nós vamos orar, encerrando assim este estudo bíblico nesta noite. Grandioso Deus, obrigado. O Senhor continue a cuidar, a amparar e nos abençoar. Fortalecer, Senhor Deus, as nossas vidas para que em todo o tempo sejamos homens e mulheres, servos do Senhor, deste reino gracioso e maravilhoso. Sustenta, Senhor Deus, o teu povo. Nos dá novidade de vida. Santifica-nos, Senhor Deus, na tua palavra. E nos dá força, perseverança, ó Pai, de vivê-la dia a dia, aplicar a tua palavra dia a dia. E nós temos que confessar que nós somos fracos e limitados. Precisamos do Senhor. Precisamos do seu sustento. Precisamos da sua graça. Cuida de cada servo teu. Sustenta, traga paz aos corações e faça-os fortes diante das batalhas diárias. Faça, Senhor Deus, entender e depender cada vez mais de Ti. E nos dá sabedoria e discernimento para a aplicabilidade, sermos santos. Por isso, ó Pai, colocamos as nossas fraquezas, as nossas lutas diante do Senhor e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, responda às nossas orações e segura-nos, Senhor Deus, bem forte, para que a gente não caia em tentação e em fragilidades. Ampara o teu povo, Senhor Deus, nessa noite. Dirija aos seus lares, debaixo da tua proteção e da tua paz, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.